Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nessa noite. Uma vez os discípulos chegaram para o Senhor e disseram: olha, assim como os mestres, eles ensinam para os seus discípulos uma espécie de slogan, algo que identifique aquele grupo de discípulos, o Senhor também poderia nos dar alguma coisa que nos identificasse, uma marca, algo que, quando as pessoas ouvissem, identificasse logo, de imediato, que esta frase, esta marca, está ligada a nós. Alguma coisa que tenha a ver com aquilo que você está nos ensinando. Será que você poderia nos fazer isso? Então o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar. A estratégia do Senhor foi: eu quero deixar algo para vocês, sim, que vai identificá-los, que vai diferenciá-los, na verdade, que vai fazer com que toda pessoa, todo homem e mulher, que quando ouvirem esta prece, esta oração, elas vão se identificar, elas vão identificar de onde está vindo esta oração. Mateus capítulo 6, por gentileza, versículos 9 a 13, nós não vamos ler o texto todo, apenas o versículo 6 o versículo 9 e o versículo 10. Capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, vocês orarão assim. Já logo faz a distinção, dizendo: olha, vocês vão orar de forma diferente. Eu quero ensinar algo diferente para vocês, completamente, que vocês nunca ouviram. E aí o Senhor Jesus começa a fazer essa oração, conhecida como a oração dominical, como a oração do Pai Nosso, ou a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Antes, porém, eu quero dizer mais só uma coisinha. Esta oração, porque ela foi proferida diretamente dos lábios de Jesus, os discípulos tinham um carinho tão grande, tão especial com ela, que eles não a proferiam, eles não a repetiam em qualquer lugar. Ela era repetida apenas nos cultos onde a Eucaristia e a ceia do Senhor eram servidas. Eucaristia quer dizer ações de graças, onde havia ações de graças, e só a comunidade de discípulos poderia repetir essa oração. Este era o carinho e o amor com que eles guardavam esta oração. É claro que o tempo passou e hoje a gente vê a oração do Pai Nosso sendo repetida em todos os lugares. Está na boca do túnel de um estádio de futebol, dito daquele jeito que você acompanha na televisão, daquela forma, sem reflexão, corrida, e parece uma coisa assim que tão distante desse primeiro dia como ela foi proferida. Vamos ao texto. Pai nosso que estás nos céus, santifique que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. A oração vai até o 13. Eu quero rapidamente, por causa do nosso tempo, falar apenas dessa expressão linda e maravilhosa. Um dia eu estava numa reunião como essa, e naquele momento que a gente acabou fazendo aqui ainda há pouco: olha, você quer fazer um pedido? Qual a oração que você quer fazer? Eu me lembro que aquele amigo chegou para mim e falou assim: olha, eu não tenho nada para pedir, eu já não peço mais nada, eu só quero agradecer. Essa realmente é uma frase bonita e muito interessante, mas quando você olha para a vida de Jesus, o Senhor Jesus sim nos ensinou a pedir algumas coisas. O problema é que às vezes a gente associa a oração sempre a uma lista de supermercados, de reivindicações, de solicitações. É como se você pensasse que oração é só pedir coisas para mim e para você, para o nosso bem-estar, para que a gente seja feliz, para que nós sejamos abençoados. Ora, a oração é muito mais do que isso. É algo muito mais profundo do que isso. Esta, por exemplo, é um bom modelo de oração, para que a gente possa perceber que a oração é muito mais do que isso. E o Senhor Jesus começa a sua oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Quando ele usou essa expressão, naturalmente que os discípulos foram impactados. Lembre-se, os discípulos são judeus. E judeus, eles têm esta visão de Deus, um Deus longe, um Deus que está muito longe. E pronunciar o nome de Deus já era algo a que eles faziam com muito cuidado, porque lembre-se que há um mandamento dizendo que ninguém pode usar o nome do Senhor em vão. E por essa razão, até hoje, nós temos dificuldade de identificar completamente como é que era o nome de Deus. Jeová, Iavé,
Como que era? Como que se escreve o nome dele? Sabe de onde veio isso? Exatamente desse respeito profundo que eles tinham pelo nome de Deus. Eles não ousavam a falar o nome de Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Há registro de que escribas, quando reproduziam os textos, quando chegava nesta palavra, alguns paravam, trocavam de roupa, outros trocavam de pena, tal o respeito profundo por este nome. Agora, pense comigo. Então, vem Jesus, um judeu, filho de judeu, e se referindo ao Eterno, sim, porque Jeová quer dizer o Eterno, se referindo ao Eterno, não falando o nome dele, mas numa outra nomenclatura da qual eles jamais antes ouviram coisa parecida com a expressão que Jesus usou. O Senhor Jesus usou my daddy, meu papaizinho, papai, meu papai. E aqui o Senhor nos ensina a primeira grande lição de uma oração, que a importância que há de eu e você termos intimidade com Deus. Oração tem a ver com intimidade. Eu não imagino o Senhor Jesus fazendo essa oração aqui, impostando voz, em pé, falando alto com as pessoas. Eu não imagino isso. Eu imagino o Senhor Jesus ali com os discípulos, muito provavelmente sentado, conversando com eles e dizendo, olha, vocês vão orar assim. E nesse nível de leveza, ele começa a conversar com Deus. Sabe por quê? Porque oração tem a ver com conversa, com abrir o coração diante do Pai. Você não tem que aprender a orar, isso não existe. Você não tem que aprender a fazer orações decoradas, que não têm vida absolutamente nenhuma. Eu e você precisamos entender que a primeira coisa mais importante e fundamental numa oração é você saber que com Ele espera que você tenha intimidade com Ele. Pai nosso. Pai nosso. É lindo isso, porque aqui o Senhor Jesus está com um grupo de discípulos, então Ele diz, Pai nosso, mas eu e você conhecemos o outro texto que diz, meu Pai. Sim, porque há ocasiões e ocasiões. Enquanto nós estamos no grupo, o Pai é nosso. Quando nós estamos no quarto secreto, com a porta fechada, o Pai é meu, o Pai é seu. A segunda coisa importante que o Senhor Jesus está nos ensinando, Ele disse que estás nos céus e que todos reconheçam que o teu nome é santo. Na linguagem atualizada diz, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Eu fico pensando, meu Deus, mas o que o Senhor Jesus estava querendo dizer quando Ele disse santificado seja o teu nome? Em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus, há testemunho vívido, desde o Antigo Testamento, de que Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. Então não há dúvidas de que Deus é santo. Eu gosto dessa tradução, da nova tradução linguagem de hoje, porque olha só que expressão linda que eles colocaram aqui, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Na verdade aqui, não está se pedindo nada para você mesmo. Aqui o Senhor Jesus está ensinando os discípulos não a pedirem nada para eles pessoalmente, para a vida deles particular. Muito pelo contrário, Ele está nos ensinando a gerar, como na primeira palavra, que é a intimidade, agora Ele está nos ensinando a gerar outro valor na nossa relação com Deus, que é exatamente esta aqui. Quando as pessoas olharem para Deus através de nós, que essas pessoas possam reconhecer Deus na nossa vida e no nosso coração. A santidade, a natureza, que santidade tem a ver com natureza. É Deus revelando a sua natureza através da minha vida, através da sua vida. Isto significa santificado seja o teu nome. Ou seja, quando as pessoas olharem para mim, olharem para ti, através de mim, que elas possam ver-te como tu és. Nenhuma distorção. Que possam vê-lo de forma transparente como tu és. Nenhuma caricatura. Mas que seja a imagem de Deus, a imago Dei, através da minha vida, do seu coração. Amém? A segunda lição. A terceira. O Senhor Jesus está dizendo, venha o teu reino. Venha o teu reino. Bom, ele está usando uma linguagem política, claro. Todo mundo entende e sabe o que é um reino. Um reino é uma determinada área geográfica que está debaixo, sob
o comando de um monarca. É uma autoridade que manda em toda aquela área. Ninguém faz absolutamente nada naquele território sem que passe pela mão do monarca, do rei do reino. Do rei do reino. Agora pense comigo. O Senhor Jesus está nos ensinando a orar assim: venha o teu reino. Todos nós sabemos, você e eu, que nós estamos vivendo num mundo de Césares, de Herodes. Há muitos Herodes. O mundo é dividido entre Herodes e escravos. Escravos do Senhor Jesus e Herodes, entre aqueles que querem dominar, aqueles que querem ser o dono da verdade, aqueles que querem ter a última palavra, aqueles que querem serem vistos, observados, amados, idolatrados, reverenciados, e aos outros, o outro grupo, que sabe que não é ninguém, que sabe que não tem nada, que sabe que só está em pé por causa da graça de Deus. Esses dependem completamente do Rei do Reino. Então vem o Senhor Jesus e disse: venha o teu reino, não o reino do outro, não o meu reino, não o que eu quero, não o que eu desejo, não o que eu até chamo de necessidade, não o que eu necessito, não o que eu necessito, mas que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita aí no céu, ou seja, que a tua vontade seja feita na minha vida, de uma forma completamente livre, como ela é feita aí no céu, a quem tu não pedes permissão para ninguém, não precisa consultar ninguém, porque a tua vontade é livre, e todos que contigo aí estão, já estão, eles cumprem naturalmente a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor. Em 3 palavras: intimidade, santidade, obediência. 3 coisas que nós precisamos aprender a pedir no Senhor. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela simplicidade da tua palavra, obrigado porque o Senhor nos desafia a fazer coisas que qualquer pessoa pode fazer. Não há nenhum impedimento para que nenhum de nós aqui nessa noite, e aqueles que nos acompanham pela internet, possam estar impedidos de fazer, a não ser que não queiram se prostrar diante do Senhor, a não ser que não queiram admitir que Tu és o nosso Senhor, a não ser que não se enxerguem como ovelhas, que não se enxerguem como escravos. Mas quando nós nos percebemos pecadores, nós dizemos: precisamos de Ti. Obrigado, porque o Senhor tornou simples as coisas. E o Senhor nos ensinou a ter intimidade, a viver em santidade e a viver em obediência. Em nome de Jesus.